Graças a Deus, muito boa noite, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito boa noite a todos que estão chegando aqui no jejum de Daniel. Hoje é o 5º dia, 5 dias do jejum de Daniel. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz: a oração do justo pode muitas coisas. Nós cremos e por isso convido você a participar comigo dessa oração, a 5ª oração do jejum de Daniel. Eu estou com a Bíblia aqui, eu quero compartilhar com vocês, antes da gente realizar essa oração, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro de Marcos. Marcos capítulo 4, do versículo 35, que diz assim: Jesus acalma a tempestade. Não importa qual seja a tempestade que você esteja passando, não importa qual seja o problema, o Senhor Jesus se importa com você. Hoje foi isso que os discípulos acharam quando perguntaram: Senhor, não se importa que pereçamos? O Senhor Jesus se importa, mas o Senhor Jesus quer que nós venhamos crer, confiar na sua palavra, na sua promessa, no seu poder. Marcos capítulo 4, versículo 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles despediram a multidão e levaram assim como estava no barco, e outro barco seguia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Veja, quando o Senhor Jesus ele chama os discípulos: olha, passamos para o outro lado. Passamos para o outro lado. Toda vez que você decide mudar de vida, mudar o rumo, o caminho, a direção, mudar os planos, o sonho, é óbvio que o diabo ele não vai se sentir feliz e vai fazer de tudo para que você venha perecer no meio dessa mudança. Talvez o Senhor Jesus já falou: passa para o lado de cá. Saia desse problema, saia desse tormenta, saia desse vício, abandone essa mágoa, esse ódio. Mas para que o Senhor Jesus ele possa nos salvar, nós temos que segui-lo. E ele diz: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que a mesma já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Quando começou a tormenta, o vento, as ondas a bater no barco, e o barco já estava enchendo de água, mas o Senhor Jesus estava naquele barco. O Senhor Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça no seu travesseiro, e os discípulos esqueceram de todos os milagres que ele já havia feito e se desesperaram e foram até o Senhor Jesus e disse: mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? O Senhor não se importa que nós venhamos afundar? Talvez você tenha falado isso para Deus: Senhor, o Senhor não se importa com a minha vida? O Senhor não está vendo o meu problema, minha dificuldade, essa doença, esse problema financeiro? O Senhor Jesus se importa com você. Mas quando nós sabemos que o Senhor Jesus está conosco nesse barco, sabemos que esse barco não vai perecer. Ainda que levante ondas, tempestades, adversidades no meio dessa travessia, no meio dessa caminhada, o Senhor Jesus se importa comigo
e se importa com você. Mas é preciso crer, é preciso saber que o Senhor Jesus está contigo. Ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. Isso é promessa do Senhor Jesus. Agora os discípulos, eles ficam amedrontados diante daquela situação. Talvez você está passando por uma grande tormenta. Talvez você esteja passando por uma grande tempestade e você tenha dito: Senhor, o Senhor não se importa que eu venha perecer? O Senhor não se importa que eu venha também afundar? E o Senhor Jesus se importa sim. Olha só o que ele disse: e despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. O Senhor Jesus se importa tanto conosco, ele se importou tanto com os discípulos, que quando ele acordou, de imediato, ele já deu ordem para que o mar cessasse, para que o vento parasse de soprar. E a Bíblia relata que houve grande bonança, houve tranquilidade, houve paz. O Senhor Jesus se importa comigo, se importa com você. Se ele deu ordem ao mar, ao vento, e estes o obedeceram, ele também dá ordem a esse problema, a essa doença que está aí no seu corpo, a essa miséria, a essa falência, essa escassez, talvez essa depressão, esse vício que vem destruindo a sua vida. O Senhor Jesus tem poder sobre todas as coisas. E ele diz: eis que vos fiz um pouco menor do que eu, e vos dei autoridade sobre tudo que está abaixo dos seus pés. Abaixo dos pés do Senhor Jesus, naquele momento, estava o mar, estava o vento, e ele usou com autoridade. E o mar obedeceu, o vento obedeceu, e houve bonança. Os discípulos ficaram maravilhados. E um perguntava para o outro: quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles esqueceram de quem era Jesus, o Filho de Deus, aquele que recebeu todo o poder e autoridade, aquele que tem todo o poder e autoridade. Esse mesmo Jesus que fez no passado, ele fez ontem, ele faz hoje e vai fazer sempre, quando nós nos colocarmos no seu caminho, crermos na tua palavra. E ele disse: então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Senhor Jesus, ele disse para os discípulos: vem cá, por que vocês são tímidos? Por que vocês não tiveram fé? Não seja tímido, tenha ousadia, use a sua fé. E junto comigo nessa oração, eu quero que você declare a mudança, o milagre, a cura, a libertação na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Não importa qual seja o tamanho da sua tempestade, ela vai cessar, ela vai se acalmar, porque nós servimos aquele Jesus que estava no barco com os discípulos. Mesmo ele dormindo, os discípulos esqueceram quem ele era. Será que você esqueceu quem é Jesus? Aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, hoje é o 5º dia, meu Pai, do jejum de Daniel. 5 dias, meu Deus, que nós estamos nos privando de alguns alimentos, meu Deus, para que o Senhor venha, meu Pai, e consagra, santifica a nossa vida,
para que através desse jejum, meu Pai, pessoas que creem, pessoas, meu Deus, que acreditam e necessitam de um milagre, sejam alcançados através dessa campanha. Meu Deus, aqui nas minhas mãos, eu seguro o livro dos 100. Aqui tem pessoas doentes, enfermas, desenganadas pela medicina. Pessoas, meu Deus, que já bateram tantas portas, mas não tiveram respostas. Pessoas, meu Deus, que vêm padecendo por mãos de médicos. Equipes médicas não conseguiram diagnosticar o problema que essa pessoa enfrenta, porque não é da ordem natural, é espiritual o que essa pessoa passa. Meu Deus, ela faz exames, ela faz ressonância e nada consta. Essa pessoa está fazendo tratamento com psiquiatra, meu Deus, porque a medicina, os médicos acham que ela está com problemas mentais, que essa dor não existe, mas nós sabemos que é uma dor espiritual, há um demônio, há um espírito maligno por trás dessa enfermidade, por trás desse problema. Meu Deus, então visita essa pessoa agora e remova esse mal, remova essa força maligna. Ah, meu Senhor, visita essa pessoa que se encontra com a sua família, o casamento destruído, o lar abalado. Pessoas, meu Deus, que um dia tiveram tudo do bom e do melhor, e hoje, meu Deus, se encontram na falência, na miséria, na escassez. Meu Deus, visita essa pessoa agora, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Toca, meu Deus, nessa criatura que se encontra com câncer, vivendo abaixo de morfina. É tão grande a dor, é tão grande a dor que essa pessoa sente, meu Pai, que ela só consegue ter um pouco de paz quando ela usa morfina. Então toca para remover esse câncer, toca para remover esse tumor, esse diabetes, essa leucemia, essa mãe que chora por causa do filho, que se encontra nos vícios, na criminalidade, talvez se encontre atrás de uma cela fria, encarcerado, privado da sua liberdade por causa de um crime. Meu Deus, visita essa criatura e restaura, regenera para que possa voltar para a sociedade, meu Pai. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, assim como o Senhor enviou socorro, meu Deus, a Daniel, nos 21 dias, dando vitória sobre o príncipe da Pérsia. Meu Deus, envia também o teu socorro, envia ajuda, o anjo, para livrar essa pessoa desse mal. Essa pessoa que sofre com problemas cardíacos, arritmia cardíaca, pressão alta, depressão, ansiedade. Meu Deus, visita essa criatura nesse momento e cura, liberta de todo esse mal. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, consagra, abençoa esse copo com água, coloca nessa água o teu poder, a tua virtude, o remédio que essa alma precisa, aonde a medicina não encontra, meu Pai. Quando ela beber dessa água, que ela seja curada de todo esse flagelo, essa ferida que não cicatriza, essa dor na alma que essa pessoa sente, essa depressão, essa ansiedade, esse desejo de suicídio, essa pessoa que pensa, várias vezes já passou pela mente dela, pelo pensamento dela de tirar a própria vida, meu Pai. Ah, meu Senhor, dá a ela, meu Deus, vigor, dá a ela força, ânimo. Essa pessoa que vem perdendo tudo na vida, meu Pai, amarra, repreenda esse mal, repreenda esse espírito maligno que age na vida dessa pessoa, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu oro, meu Pai, pela vida de cada dizimista,
cada dizimista, ofertante desse ministério. Que o Senhor prospera, meu Deus. Que o Senhor prospere as mãos desse dizimista generoso, porque a tua palavra diz: o generoso prosperará. Então faz ele prosperar, como a tua palavra diz. Por esta causa abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Derrama bênçãos, meu Pai, sobre essa casa, sobre essa família. Derrama bênçãos sobre as mãos desse dizimista, aonde ele tocar, aonde ele pisar, meu Pai. Que ele seja próspero, que ele venha conquistar. Tua palavra diz: os nascidos de Deus vencem o mundo. Então faz essa pessoa vencer o mundo, faz ela vencer os obstáculos, as barreiras, as tempestades, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Assim como o Senhor acalmou a tempestade, acalmou o mar, vem, meu Deus, e acalma agora essa tempestade na vida deste homem, na vida dessa mulher, essa família que se encontra em tormenta, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, manifesta o teu poder, manifesta, meu Deus, a tua glória, a tua virtude, e que desse altar, meu Pai, do 5º dia do jejum de Daniel, que saia a virtude, que saia a cura, a libertação, que essa pessoa seja livre desse flagelo, seja livre desse câncer, desse tumor, esse diabetes, essa leucemia, essa pressão alta, essa pessoa que se encontra agora num corredor de um hospital. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, remova essa doença, remova essa enfermidade, para que fique sabido que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o Deus de quem busca, de quem clama, de quem invoca. E eu invoco o teu nome nesse momento e te peço, meu Deus, aonde chega essa oração, que chegue o milagre, que chegue a cura, a libertação, em o nome do Senhor Jesus. Seja restaurada essa casa, seja restaurada essa família, seja restaurada a vida financeira, seja restaurada a saúde dessa pessoa, que a partir de hoje haja bonança nessa casa, que a partir de hoje haja calmaria, que ela possa percorrer, meu Deus, nos pastos verdejantes, pelas águas tranquilas. Dê a eles, meu Deus, um refrigério para sua alma, em o nome do Senhor Jesus, pois tu és, meu Deus, a nossa força, o nosso refúgio, o nosso porto seguro, o nosso baluarte. Ah, meu Senhor, visita essa pessoa agora, visita essa criatura agora, faça ela saber, meu Deus, que o Senhor é neste lugar, que desse altar sai poder, que desse altar sai virtude, de cura, de libertação, em o nome do Senhor Jesus, pois eu te louvo e te agradeço, meu Pai, na certeza da vitória, nesse 5º dia do jejum de Daniel. Eu declaro a bênção, o milagre na vida de cada pessoa, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Beba da sua água e receba o seu milagre. Ao beber dessa água, as dores desapareçam, os tumores, a ferida. Se você tem uma ferida que não cicatriza, pega essa água e derrama um pouquinho sobre essa ferida, lava essa ferida com um pouco dessa água, em nome de Jesus. Se você está passando uma tormenta na sua casa, separa um pouquinho dessa água, coloca num balde, mistura em mais e faz uma limpeza na sua casa com essa água, em nome de Jesus. Se o filho está nos vícios, o marido, guarda um pouquinho e coloca no café, e quando ele beber, Deus vai fazer a obra na vida dele, em nome de Jesus. Se não for pela sua fé, será pela minha fé, em nome de Jesus. Beba da sua água.
Graças a Deus. Graças a Deus. 5 dias. O 5º dia do jejum de Daniel. Estamos nessa fé. Assim como Deus, Ele enviou socorro a Daniel. Deus, desde o primeiro dia que nós aplicamos o coração nessa campanha, Deus já mandou ajuda. O mal pode até resistir por um tempo, mas ele não vai permanecer. Se por um caminho o mal, a miséria, a doença, o vício entrou na sua vida, por 7 caminhos ele vai sair em nome de Jesus. Eu estendo o meu convite para você estar comigo domingo agora, às 7 da manhã, nós estaremos aqui na nossa sede. Está quase tudo preparado. Olha só a mesa da Santa Ceia, que lindo. Lá em cima já está o azeite que nós vamos consagrar os dizimistas, entregar o certificado para todos os dizimistas, para que ele coloque lá na sua sala, para o diabo saber que naquela casa ele não pode tocar. Eu conversava hoje com o pastor Gilmar, lá em Dayal, e nós falávamos, nós, através do jejum, nós expulsamos casta de demônios, que só sai através do jejum e de oração. Mas tem um demônio que ele não sai nem com jejum e nem com oração. É o espírito devorador. Esse demônio só sai através do dízimo. Quando você devolve o dízimo a Deus, então Deus promete repreender esse devorador. Ele promete amarrar esse devorador. Talvez você está aí, o trabalho parado, tudo trancado, o automóvel que só vive estragando, aonde você coloca as mãos tudo dá errado, tinha contrato, todos eles pararam. Acredite, você conhece a palavra de Deus, você conhece, você sabe que tudo isso é porque existe um mal aí, e esse mal sai quando você toma uma atitude. O Senhor Jesus se importa com você. O Senhor Jesus se importa com você. Assim como Ele deu ordem para o vento e para o mar cessar, acalmar, Ele também vai dar ordem a essa tempestade que você está passando. Mas eu quero convidar você que um dia você foi dizimista na casa de Deus, mas você parou, você deixou. Talvez quando você não tinha nada, você dizimava. De repente você prosperou e você achou que era muito. Enquanto o seu dízimo era pouco, você era fiel. Mas quando Deus colocou você no muito, você não conseguiu mais ser fiel. Você começou a fazer contas com aquele dízimo e contar com ele para outros compromissos, não mais na casa de Deus. E você viu que por um tempo tudo foi bem, mas de repente as coisas começaram a se amarrar. E agora está aí amarrado, trancado. Quero convidar você para voltar de novo a servir a Deus. Voltar de novo a plantar, a semear. A Bíblia diz, quem planta, colhe. Domingo agora, eu quero consagrar os dizimistas. E eu quero que você venha. Faça como Jacó. Jacó fez um voto. Se o Senhor for comigo, se o Senhor me der comida, me der roupa, em paz eu ir e voltar. Tudo que o Senhor me der, certamente eu darei o dízimo. Jacó não tinha nada, mas ele disse, se o Senhor o prosperasse, ele devolveria o dízimo. Faça também esse voto. Faça o voto de Jacó. Deus, se o Senhor abrir as portas novamente, se o Senhor me fizer prosperar, a partir de hoje, tudo que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu vou devolver o dízimo na casa do Senhor. E você vai ver que esse mal que está aí atuando, ele vai ter que bater em retirada em nome de Jesus. A glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. 7 da manhã, aqui na nossa sede própria, em Ascurra. 9 horas da manhã, nós vamos estar em Indaial. Santa Ceia, consagração dos dizimistas. Estaremos abençoando o Dia das Mulheres também. Vai ser um domingo
muito abençoado. Venha buscar a Deus, venha adorar a Deus, venha louvar. Saia daqui cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Comece entregando a primícia. Domingo, o primeiro dia da semana, 7 da manhã ou então às 9. Vem estar conosco. E você vai ver a diferença que é buscar a Deus no primeiro dia. A diferença que é a semana quando nós colocamos a nossa vida nas mãos desse Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até domingo, aqui na nação escolhida de Deus.